Bom dia, Carol. Primeira página. Opa, agora sim, bom dia, Carol. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma ótima semana pra você, viu, Carol? Opa! Subi muito. Carol, nós estamos no mês de setembro, que é o mês de combate ao suicídio. Isso. E hoje nós vamos falar nesse tema que envolve depressão, que envolve várias situações que é muito complicada para as pessoas que estão em um momento difícil da sua vida, né? Sim. E para quem está envolvido, né, também. Às vezes não é a pessoa que está pensando em suicídio, mas são os familiares, são os amigos, né? Então todos acabam sofrendo. Setembro Amarelo já é uma data que a gente vem comemorando há algum tempo, acho que desde 2015, se não me engano. 2014, 2015. Então, assim, a população já está familiarizada, né, que esse é um mês de prevenção do suicídio. O que eu acho que ainda a gente precisa trabalhar muito é com a questão da desmistificação dos transtornos mentais. As pessoas ainda têm muito preconceito com relação aos transtornos mentais e tem receio, então as pessoas têm receio de falar sobre o sofrimento mental, sofrimento emocional, e acabam às vezes se sentindo muito sozinhas, muito desesperançosas, sem a oportunidade de compartilhar e ter apoio. Então eu acho que muito mais do que falar de suicídio, é importante a gente falar de acolhimento, de uma escuta empática, né? O que é uma escuta empática? É aquela escuta em que você se coloca no lugar do outro, que você imagina o que o outro está sentindo, né? Também é a hora da gente falar do encaminhamento para profissionais, né? Profissionais especializados e capacitados para oferecer um tratamento eficaz, né? Eu sempre falo que quem tem gastrite procura um gastroenterologista. Quem tem uma dor de dente vai no dentista, odontologista, né? Então, assim, odontólogo, acho que não lembro. Então, assim, quem tem um problema de ordem emocional ou psiquiátrica, neuropsiquiátrica, tem que procurar os profissionais responsáveis por essa área, né? Então, o neurologista ou o psiquiatra, né, dependendo do caso, e o psicólogo, que também ajuda, porque só o tratamento medicamentoso não é suficiente, e só o apoio da família e dos amigos também não, né? Até mesmo porque acreditamos que tem que ter uma forma de saber entrar no problema, né, para poder tentar trazer uma luz aí no fim do túnel para essa pessoa, e às vezes a gente não tá preparado para isso, né? E às vezes na tentativa de ajudar a gente atrapalha, né? Porque às vezes a gente vai falar assim, sai dessa, cara, quem se mata é covarde. Eu não acredito que você está pensando em ser um egoísta. Gente, a pessoa já está se sentindo um lixo. Você fala isso para a pessoa, o que você acha que vai acontecer? Como é que você acha que essa pessoa vai se sentir? Né? Então, é preciso preparo para você poder fazer essa abordagem. Aí você vai falar, mas Carol, se eu não posso falar, e se essa pessoa não fala, como que eu percebo que alguém está precisando de ajuda? Né? A gente percebe principalmente uma mudança comportamental. Né? Então, assim, casos de depressão, casos já diagnosticados, né? Caso de bipolaridade, transtornos de personalidade borderline, tem uma tendência maior a cometer suicídio. Né? Isso já é sabido. Mas assim, nem sempre a pessoa tem um diagnóstico. E aí, o que eu observo? Eu observo comportamentos, observo verbalizações. Então, o que a pessoa está falando? Teve alteração de sono, teve alteração de apetite. Se a pessoa está com uma irritabilidade maior, está muito mais sensível do que era, está mais agressivo, né? Essa pessoa teve, eu falei do sono, né? Teve alteração de sono, está muito isolada, procurou um isolamento, de repente começou a se colocar em situações de risco, como uso exagerado de bebida alcoólica, andar com algumas pessoas que não são legais, né? Aquilo que antes dava prazer e que a pessoa fazia, parece que agora a pessoa nem liga mais, está desinteressada, né? Então, isso são coisas que nos ajudam. E verbalizações, né? Então, tem verbalizações do tipo assim, se eu pudesse, eu sumiria. Se eu pudesse, eu entrava no meio do mato e nunca mais ninguém me via. Né? Ou, ai, que vontade de morrer. Tem gente que fala, ai, que vontade de morrer. E as pessoas não levam a sério. Né? Ou, ai, que vontade de desaparecer, eu queria não acordar vivo.
Então, sim, são todos pensamentos que indicam que a pessoa, assim, tem um desejo de morte. Quer dizer que ela vai cometer o suicídio? Não. Mas será que todas as pessoas na sua vida, em determinados momentos, será que não surge esse ponto de interrogação? Ou não? Se a pessoa se deparar com uma situação como essa, já pode acender o sinalzinho de alerta lá? Olha, é assim, não é porque a pessoa pensou em morte que ela vai cometer suicídio, como eu acabei de falar. Né? Então, assim, não é porque em um dado momento da vida eu pensei sobre isso que, de fato, eu vou consumar. Mas, geralmente, quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, é porque ela não tá ela tá sentindo que ela não tá dando conta. Né? Eu falo que a pessoa que pensa em suicídio, ela não quer morrer. Ela quer acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, né? Então, se a gente começa a perceber que tem alguém perto da gente que não tá legal, o importante é a gente buscar uma forma de oferecer respaldo para essa pessoa. E aí, com esse respaldo, com familiar ou mesmo com tratamento, a gente consegue perceber uma reversão, né? Porque eu fiz essa pergunta porque a gente sabe que viver, ou melhor, vou usar uma outra palavra, vencer na vida não é fácil. E tem gente que acha que tem que vencer a todo momento, né? E de repente você tem uma perca ou uma coisa assim, você já leva para outro lado, né? Infelizmente tem que... É bem isso. Um dos fatores que levam as pessoas a pensarem, né, em suicídio é assim, uma situação estressora muito grande para essa pessoa, né? Então, a perda de um relacionamento muito significativo, perda de emprego, perda do status, da condição financeira, um problema de saúde muito sério, né? Então, assim, o que a gente percebe? Essa pessoa, ela se sente impotente em relação a esse problema. Acho que é importante a gente transmitir a ideia de que, assim, tudo tem solução. A morte, não. Né? Então, assim, tudo tem solução. Pode ser mais difícil, pode dar trabalho, pode exigir um certo esforço e sofrimento, mas a gente tem condições, com ajuda, de buscar uma solução. Né? E acreditar que algo de ruim que possa estar acontecendo hoje para você possa ser para melhor amanhã, né? Sim, sempre tem um ensinamento. Eu sei que quando você está vivendo, é duro. Né? Naquele momento que você está vivendo, é muito difícil você falar para a pessoa, não, ó, lá na frente, você vai olhar para isso e vai tirar daí alguma lição. Muito duro falar isso, mas é uma realidade. E assim, é outra fala que a gente precisa evitar, né? Com relação à pessoa que não está legal. Então, com a pessoa que não está legal, o que a gente tem que trazer para ela? Olha, eu tô aqui, né? Eu sei que não tá fácil. Se você precisar de alguma coisa, você pode contar comigo. Você quer que eu te acompanhe para algum profissional? Né? Vamos sair para fazer alguma coisa junto para ver se você se sente melhor? Então, são falas desse tipo que favorecem. E esse ano, eu acho que, assim, ano passado também. Esse ano e o ano passado, eu acho que a gente precisa tomar mais cuidado ainda por causa da pandemia. Né? Porque a pandemia, ela tornou, assim, muito mais severo os casos já diagnosticados, né? E os casos, e aumentou o número de diagnósticos. Então, principalmente entre os jovens. Carol, em agosto desse ano, nós tivemos, a exemplo, um policial militar aqui da cidade vizinha de São Pedro, que acabou cometendo o suicídio e também deixou uma carta escrita. E nessa carta que nós tivemos acesso, ele falou que o sistema da polícia não colaborava com a situação que ele estava enfrentando. Falou também até da namorada dele, que muitas vezes falou que ele estava com preguiça, que era frescura. Então tudo isso pode trazer uma combustão, uma chama ali para a pessoa poder se sentir mais mal ainda, isso. Né, Carol? Eu acho que é interessante a gente colocar assim, ó. A polícia sozinha, né, o sistema da polícia sozinho não levaria a isso, a namorada sozinha não levaria a isso, o comportamento da namorada. Mas, como ele já não estava bem, né, tudo isso foi somado e resultou numa situação trágica. Né? Realmente, quando a gente pensa na polícia, bombeiros, socorristas, até mesmo professores, são profissões assim que exigem muito da pessoa. O estresse é diário, né? É diário, exatamente. E assim, são profissões que a adrenalina fica sempre a 1000.
né? E isso vai fazendo com que, às vezes, e elas lidam... Vamos pensar, a gente lida sempre com um problema, né? Um dia eu ouvi uma coisa interessante, e é verdade. Uma pessoa falou pra mim assim, quem vende perfume fica sempre cheiroso, porque sempre respinga um pouquinho, né? Agora, quem trabalha com coisas difíceis também acaba se sentindo atingido por essas coisas difíceis. Mesmo estando preparado para aquilo, né? Mesmo estando preparados para aquilo. E se a gente parar para pensar, por exemplo, a polícia não oferece, não tem uma psicóloga de plantão para atender esses profissionais, né? Não tem. Tem uma psicóloga que pertence à corporação que vai fazer uma avaliação se essa pessoa está apta ou não a continuar no serviço. Daí acaba tirando a pessoa do serviço e a pessoa acaba entrando mais ainda na... E fica pior, a pessoa fica pior. E aí essa pessoa fica estigmatizada, porque aí os outros chamam de fraco, né? Eles não conseguem entender. Então essa pessoa... Porque é um sistema muito rígido, muito severo, né? E aí acaba realmente, para quem já está fragilizado, não dá conta. Em um trecho da carta desse policial, Carol, ele escreveu da seguinte forma: mas você, a respeito da namorada, mas você também, infelizmente, quis ignorar o que eu sentia. Pensava ser frescura ou apenas preguiça. Apesar de eu tanto te dizer que não era isso, criou um abismo enorme entre a gente. É comum isso. É comum as pessoas acharem que quem está com depressão é preguiçoso, porque uma das características do quadro depressivo é uma falta de energia grande. Então as pessoas costumam falar assim, eu tô sempre cansado, é difícil realizar as coisas, então é difícil trabalhar, é difícil se divertir, a pessoa às vezes tem muito sono, né? Então isso é confundido com preguiça, por isso que a gente tem que ficar atento, né? Eu queria, assim, falar um pouquinho do CVV, né? Então, assim, o CVV é um serviço que é ofertado gratuitamente, é um serviço de escuta, é um amparo, tá? Não é um serviço de terapia, mas você pode ligar, é sigiloso, é anônimo, e é um momento em que você pode encontrar apoio, sabe, quando você está desesperado? E é só você discar um 188, tá bom? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Queria falar um pouquinho dos mitos, tá? Vamos. Eu acho que, assim, mitos que acho que são importantes a gente desconstruir. Quem ameaça não faz. Então, assim, às vezes a pessoa tá falando que vai se matar e a gente fala assim, imagina, não vai não. Quem quer se matar não fica avisando. Muitas pessoas que avisam cumprem, né? Então, atenção. Outra coisa, se alguém deseja se matar, ou se alguém quer se matar, a gente não tem o que fazer. Não, a gente tem sim, né? Tem tratamento, tem terapias que são eficazes nesse controle e na minimização do sofrimento, né? A outra questão é que quem fica tentando suicídio nunca vai se matar, é só para chamar atenção, né? Então, não. Muitas vezes a pessoa tenta o suicídio, né, não consegue e ela vai voltar a tentar. Aquele momento não foi o momento exato e não deu certo, né? Exatamente, não deu certo. Então a gente tem que ficar de olho. A gente também tem que pensar que quando a gente fala de suicídio, a gente não está encorajando o suicídio, né? Que é uma coisa que as pessoas às vezes têm tabu, falam, não vamos falar de suicídio porque a gente pode estar incentivando as pessoas. Não, falar de suicídio é importante para as pessoas entenderem o que é e que tem alternativa, né? Porque a gente vai desmistificando outras coisas. Aí a gente comentou, né, que é uma pessoa que pensou em suicídio sempre será suicida? Não. Né? Ela pode ter pensado num momento em que ela estava extremamente estressada, em que ela não se sentia hábil, ela passou por algum tipo de tratamento, de orientação, e hoje ela se sente resiliente, hoje ela acha que ela tem habilidade suficiente para lidar com as situações. A ideia de que pessoas que se matam não avisam, né, que é a mesma da quem ameaça não faz, e as pessoas costumam pensar assim, ele está melhor, então agora não tem mais perigo. A gente tem alguns estudos que mostram que até 3 meses depois da melhora da pessoa, pode acontecer o suicídio. E além disso, a gente tem a questão de que muitas vezes a pessoa não parece estar mal. Ela está bem por fora, né, e acaba cometendo suicídio. Crianças não se matam, isso também não é uma verdade.
Eu acho que assim, acho não, né? Eu tenho certeza, porque tem dados que mostram que não dá pra gente ter certeza se houve suicídio ou acidente em muitos casos. Então, é uma subnotificação do número de casos de crianças e adolescentes que cometeram suicídio. Quem pensa em se matar fica triste o tempo todo, né? Então, assim, a pessoa fica chorosa, é aquela pessoa... Não é, gente. Né? A depressão, ela não tem cara, o pensamento de suicídio também não. Né? Então, quem está triste, às vezes pode estar com raiva, pode estar com medo. A gente oscila nojo, né? A gente oscila as emoções, a gente não tem uma emoção única que nos rege constantemente. E a ideia de que está relacionada com inteligência. Então, quem é inteligente não se mata. Nada a ver. Né? Muitas vezes pessoas muito inteligentes acabam cometendo suicídio porque elas entendem que elas não vão dar conta daquilo e elas justamente se culpam por isso, porque elas entendem que elas deveriam ter recursos para lidar com aquilo, tá? Só vou finalizar, gente. A OMS, em 2019, constatou 700 mil mortes por suicídio no mundo. No Brasil, em 2019, foram 13 mil mortos no ano de 2019. Em 28 anos, cresceu em 30% o número de casos de suicídio entre jovens. Então, assim, é grande, né? E é preocupante. Por isso que a gente tem que falar cada vez mais e sem medo. Tá certo? É um tema que preocupa muito, porque ainda mais com os últimos anos que vivemos e estamos vivendo, muitas pessoas que estavam com aquele negocinho lá guardado veio à tona. Sim. E muitas pessoas estão em caminhos complicadíssimos porque não sente o apoio daquele amigo, daquele familiar. Então é um assunto que temos que trazer à tona, temos que debater para poder salvar essas vidas, né, Carol? Com certeza. E uma coisa que eu acho que a sociedade precisa trabalhar é o julgamento. Vamos parar de julgar o outro. Nessa carta que você leu um pedacinho, né, desse policial, a gente percebe claramente que ele foi muito julgado. Né? E como a gente falou, o julgamento ele não contribui para que essa pessoa se sinta melhor. Pelo contrário, ela se sente ainda menos apta, ela se sente ainda mais incapaz, impotente em relação à vida dela. Com certeza. Carol, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e por debater hoje um assunto tão sério que é a depressão. Eu que agradeço pela sugestão de pauta. Então tá joia, Carol. Um ótimo dia. Até dia... Hoje é 14 até 28. Até dia 28. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia.